Começar então, Laura. Vamos começar, já compartilhei aqui. Pessoal, nós estamos aqui no canal sobre as lentes da graça. Meu nome é Daniel, estamos aqui com a Laura Chardon. A gente vamos falar um pouco sobre o cristão e a depressão. A gente não tem uma opinião profissional, a gente não é profissional no assunto, a gente não é psicólogo nem psiquiatra, a gente vai dar o que a gente tem estudado sobre isso. A gente tem uma experiência pessoal de que a gente já passou por depressão, a gente já teve esse tratamento, a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas isso é só uma introdução ao assunto, né? A gente tem pesquisado bastante sobre isso e fiz algumas entrevistas com psicólogos, psiquiatras e logo mais vai ter alguns vídeos aí no canal também sobre essas entrevistas, tá? Por enquanto é só uma introdução ao assunto, para a gente estar se inteirando sobre esse assunto aí. Isso aí. Como o Daniel falou, a gente tem experiência pessoal no assunto, né? A gente já passou por essa questão, a gente está tentando entender mais o assunto, né? Depressão, ansiedade, essas doenças, esses problemas que acometem muitas pessoas, né? E nesse sentido, a gente tem uma posição, assim, pode-se dizer, que em muitos casos a depressão e a ansiedade, não em todos os casos, mas muitos, ela pode e até deve, né, em alguns casos, ser tratada e acompanhada em um sentido mais amplo, né, mais completo, que seria em vários âmbitos, né. Então a gente acredita assim no tratamento, acompanhamento pastoral, né, ou por um líder de uma igreja, que seria o acompanhamento espiritual, mas também por psicólogos e psiquiátricos, né. Então a gente entende isso e a gente está tentando trazer a nossa, como o Daniel falou ali, nossa experiência pessoal, que a gente já viveu sobre o assunto, junto posteriormente com a opinião de pessoas que estão trabalhando na área, que atendem, né, esses casos, que conhecem eles muito melhor do que nós, tanto de pastores como dos profissionais, para entender também o que essas pessoas que entendem melhor do que a gente, por que elas usam isso como, por que elas acreditam nisso, né? Por que elas também entendem a mesma ideia que nós, de que pode ser tratado num âmbito mais completo. E a gente tem um problema nesse sentido, que é a questão de alguns preconceitos que se tem, né? A ideia de que, por exemplo, são dois preconceitos que a gente consegue enxergar. Um deles que vem diretamente, né, dos profissionais, né, dos próprios profissionais aí da área, que olham para o que a gente chama de acompanhamento espiritual, para um acompanhamento de uma comunidade de fé, de uma crença em comum com a pessoa que está passando por esse problema. Eles não acham que esse acompanhamento ele é eficaz para o tratamento. Então, há alguns profissionais, não todos, obviamente, mas há alguns que veem como um problema o fato de, ou como uma insuficiência, a ideia de um tratamento por parte de uma igreja, de alguma crença ou algo assim. Em contraponto com isso, a gente tem os próprios fiéis, os próprios cristãos, né, em alguns casos também, que veem que a ciência, nesse sentido, não deveria ser usada, né, no caso, a psiquiatria e até mesmo a psicologia, a terapia, não deveria ser, porque, primeiro, porque tem uma visão aí que se tem ainda, que eu acredito que não é majoritária, graças a Deus, mas que se tem aí uma visão de que é tudo demônio, né? Tudo no espiritual, no sentido de que é sempre um pecado que está te influenciando, que está causando depressão, ou é uma influência do diabo na tua vida, ou algo assim. E a gente acredita que a depressão e a ansiedade, elas são e podem ser espirituais, no sentido de uma... Como é que eu vou explicar isso? De um problema que vem de ti, no âmbito espiritual, ou seja, que por falta de um conhecimento completo de Deus, por falta de alguma área que tu não compreende com maturidade, né, da Bíblia, pode-se dizer, ou da pessoa de Deus, causa
sentimentos, né, por exemplo, de não ter total confiança porque não entende a soberania de Deus, isso pode gerar sentimentos que podem evoluir para uma coisa mais séria, como a depressão, a ansiedade e tal. Então, nesse sentido, há uma preconceito dos dois lados, que o Daniel pode nos dizer agora um pouquinho melhor, que às vezes pode ser dito até que deriva de um conhecimento errado, de uma falta de conhecimento da própria história da igreja, né? Fala aí, Daniel, com a gente. Exatamente. Na verdade é o seguinte, a gente precisa entender isso que tem esses três âmbitos, né? Espiritual, psicológico e psiquiátrico. Alguns problemas de depressão mais leve podem ser tratados apenas com aconselhamento pastoral e aconselhamento psicológico, né? Uma coisa assim, a gente consegue organizando a nossa vida, reorganizando a nossa rotina, a gente consegue melhorar isso. Em alguns casos, mais depressivos mais fortes, assim, alguns distúrbios, é necessário a intervenção de medicamentos, né, com o psiquiatra. Né? Essa é a principal diferença, né? A gente já fez um vídeo no canal sobre isso, quem quiser pode dar uma olhada ali. E nós vamos falar mais, como a Laura falou, a gente vai falar mais isso com profissionais a respeito disso também. A questão é que existe muito preconceito de duas partes. Existe preconceito de muitos, como a Laura falou, de médicos, né, que acreditam que a fé, ela não ajuda, às vezes atrapalha, às vezes, o tratamento e tudo mais. E de alguma forma eles têm razão, porque existe muito algumas fés, digamos assim, a gente que tem algumas religiões, né, que dizem de forma errada que não é necessário tratamento psicológico, psiquiátrico, e que só simplesmente é um problema espiritual, e daí acabam colocando isso como culpa do demoníaco, seja alguma coisa demoníaca, ou seja falta de fé. Normalmente é esse que o pessoal acaba falando. Quando a gente vai ver, isso também se reflete um pouco de falta de conhecimento da história da igreja, porque a gente vai ver na Reforma Protestante o que aconteceu. O Lutero falou muito disso, dessa separação que existia entre o sagrado e profano, né? Antes de Lutero, ali na Igreja Católica, eles faziam muito essa separação de sagrado e profano. Tudo que era realizado dentro da igreja era sagrado, e tudo que era realizado fora da igreja, fora do ambiente eclesiástico, era profano. Então, o trabalho que glorificava a Deus na ideia deles era o trabalho de padre, os monges, né? Tudo que era feito no monastério ou na, na igreja, né? E Lutero acabou com isso. Tem uma famosa frase, né, que Lutero falou para um sapateiro, né? Um sapateiro chegou para Lutero e disse para ele: o que eu faço para servir a Deus, né? Para ser um bom crente, servir a Deus? E Lutero, ele disse: faça um bom sapato e cobre o preço justo, né? Então, a gente sabe que existe o trabalho secular, de certa forma, assim, também deve ser usado para glorificar a Deus. Outro teólogo muito importante na Reforma foi Abraham Kuyper. Ele dizia que todas as áreas da existência humana é controlada por Deus, por Jesus. Não existe nenhuma área na existência humana que Jesus não possa dizer é meu. Ou seja, Deus ele está participando, né? Esse conceito da Reforma Protestante, esse conceito de graça comum, né, que Jesus ele manifesta a sua graça em todas as áreas do ser humano, não só na área eclesiástica dentro da igreja. Isso é muito importante para a gente entender esse conceito de graça comum, de que Deus ele manifesta a sua graça, ele nos dá ferramentas, né, para a gente tratar as nossas ansiedades, a nossa depressão e tudo mais. Ele nos dá, ele
além de fazer o milagre e o objetivo final, que é a cura, ele também trabalha nos meios para essa cura, que pode ser de forma sobrenatural, através de um milagre, ou pode ser de forma natural, através de um tratamento, de um aconselhamento. Isso é muito importante a gente entender isso, saber disso. Esse conceito de graça comum está amplamente foi amplamente discutido pelos principais reformadores. Então, a gente, como evangélico, protestante, cristão, a gente precisa conhecer isso, né? E entender que Deus, ele também usa a medicina, né? A medicina, ela é uma ferramenta que Deus usa, não é a solução, a cura completa, mas é uma ferramenta que Deus usa para nos trazer a cura, para nos trazer benefícios e tudo mais. Isso a gente vai falar mais em outros vídeos também com profissionais que podem falar a respeito disso, tá? E isso é muito importante a gente entender, conhecer a história da igreja, a gente vai entender que esse negócio pode ser espiritual, mas como que a gente resolve espiritualmente? Isso a gente vai falar com o pastor sobre isso. Isso é muito mais ligado à oração, confissão de pecados, do que expulsar demônios e falta de fé. Existe uma necessidade de a gente conversar sobre o assunto, nem que seja com um pastor, com um psicólogo, existe a necessidade de a gente tratar isso. A Laura, ela pode falar um pouco mais agora também sobre essa que a gente pode tratar os Sim. 3 âmbitos, né? Espiritual, psicológico e psiquiátrico. Uma das coisas que tu falou ali que eu achei bem interessante, eu acho até que foi o próprio Kuyper, se eu não me engano, me corrija aí se não for, que explicou essa questão, né, com os 3 mandatos, né, de que a gente tem 3 mandatos que a Bíblia nos revela, Exatamente, e que eles são o primeiro, né, que seria amar a Deus e glorificar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, a partir disso, amar o próximo como Cristo nos ama, como Deus nos ama, e o terceiro, que é a partir desse, que é revelado lá em Gênesis, sobre se multiplicar e dominar, né, a criação, a natureza. Isso, é o mandato que o Abraham Kuyper falou bastante isso, que é o primeiro mandato é um mandato vertical, né, eu amar a Deus acima de todas as coisas. O outro é um mandato social, que é o amar o próximo como a mim mesmo. E o terceiro é um mandato cultural, que é dominar sobre as coisas, dominar sobre a natureza, né? O mandato de Gênesis, que diz para Adão, crescei-vos e multiplicai-vos e dominar sobre a natureza. Não sei se Exato, você quer falar a respeito sobre isso. Continue aí. Eu acho que isso é bem bom, assim, essa compreensão, porque ela nos permite, então, isso veio, como tu falou mesmo, através da própria reforma, isso veio romper com essa questão de Estado secular. Por quê? Porque nos dá um entendimento de que a gente pode usufruir de várias áreas, das próprias áreas de conhecimento, e usar isso para a glória de Deus, né, se elas estiverem embaixo, né, ou sob esses 2 mandatos, né, que mandatos. é para isso aí, para que tudo que a gente faça, seja em qualquer área de conhecimento, possa nos ajudar a glorificar a Deus todas as coisas, a ser grato a Ele por tudo que Ele nos dá, e com isso a gente pode usar isso também para o benefício do próximo, né? Então é uma visão que a reforma nos traz. Vou dar um exemplo simples, assim, para exemplificar o que o Abraham Kuyper falou, que é justamente isso. Dominar sobre a natureza é o que a gente faz, é a cultura. A gente faz, por exemplo, plantar uma fruta, plantar algum legume, alguma coisa, é cultura. Nós estamos cultivando aquilo ali, né, usando da natureza, né, o ser humano usa da natureza para tirar um benefício próprio, para ajudar o próximo, para alimentar o próximo, né? E a gente pode fazer isso com licença. Eu acho que essa questão que o Daniel estava falando ali do Kuyper, ela se reflete em várias coisas, né? Como a gente falou aqui. E também é interessante falar, eu acho que o Daniel está com um problema técnico ali, mas ele já retorna. Que a gente pode falar também é que tem muitas pessoas, muitos
teólogos, até mesmo brasileiros aqui, que a gente, Daniel voltou ali. Fala, Dani, Oi, continua. desculpa, tive um Pode continuar. probleminha aqui. É, o que eu estava falando é que a gente usa da natureza para beneficiar a nós mesmos, para ajudar o próximo, né? E com isso a gente glorifica a Deus. Então, os remédios e é uma coisa que a gente pega da natureza para ajudar o próximo e com isso a gente está glorificando a Deus. A ciência, a medicina é isso, na verdade, né? Então, os reformadores entenderam muito bem isso, tanto que eles evangelizavam, falavam da palavra de Deus e ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles construíam escolas, construíam hospitais, construíam universidades. Então, por quê? Porque eles entendiam que isso também era servir a Deus, construir hospitais e faculdades para estudar, para usar a ciência, né, a natureza, né, para benefício do ser humano, né, para ajudar o próximo e glorificar a Deus consequentemente, né? Então, são esses dois principais mandatos e o mandato cultural ele está subjugado a esses dois, né, que é a gente que é cristão, a gente tem a motivação certa de usar a ciência, né? A gente usa a ciência para ajudar o próximo e para glorificar a Deus. Então, a gente tem a motivação certa para fazer isso e muitas vezes a gente acaba por preconceito, não utilizando desses meios, não utilizando da medicina, não utilizando da ciência, por preconceito, né? Por isso, por achar que tudo é espiritual, por espiritualizar tudo, né? E realmente tem o âmbito espiritual, mas não é sempre, não é sempre o âmbito espiritual. Sim, e é como o Daniel falou ali, né? Então, a própria reforma, essa própria visão de que a gente pode usar as áreas e o conhecimento dessas áreas para a glória de Deus e para benefício do próximo, foi o que permitiu que muitos reformadores criassem, então, né? E querendo ou não, as ciências e as próprias áreas de conhecimento aumentaram, se desenvolveram a partir da criação de muitas faculdades, que boa parte disso foi da própria igreja, da própria reforma dos próprios cristãos, né? E uma coisa que eu quero citar aqui rapidamente, a gente não vai falar disso, não vai desenvolver nesse vídeo, nessa live, mas que a gente quer só citar aqui é que também tem, então, pessoas, né, atualmente, teólogos e pastores reformados que entendem essa visão da reforma, que têm trabalhado em materiais de estudando, interpretando textos da própria Bíblia, que mostram sobre personagens da Bíblia que tiveram situações difíceis, tiveram sentimentos que são relatados na Bíblia que hoje a gente pode dizer que eram ansiedade, depressão, coisas assim. A gente não pode dizer que eram antes, né? Porque a gente não pode dizer que porque a Bíblia não fala que era, porque isso foi um conceito que foi conceituado e definido posteriormente. Então a gente não pode dizer isso, que seria uma espécie de anacronismo, né? Mas tem muitas pessoas que falam aí disso, e um teólogo que eu quero citar aí é o pastor Wilson Port Jr., que tem um material sobre isso, eu vou mostrar aqui para vocês. É um livro aí, Depressão e Graça, e nesse livro ele fala de muitos e muitos personagens bíblicos. Ele fala de Elias, fala de Davi, do próprio Jesus, né? Quando Jesus suou sangue, a angústia que ele teve e tal. E como que era visto isso, né? E seguindo essa linha, como a gente pode usar. Então, se isso também é um tema para outro vídeo, né? Depois dessa questão de estar trabalhando com esses profissionais e eles nos explicando como que a psicologia auxilia a psiquiatria auxilia a psicologia, e ambos auxiliam o aconselhamento pastoral e a questão espiritual. Seria também uma ideia de um vídeo aí, os personagens bíblicos que passaram por essas coisas também, né? Então, era isso. Pode falar daí, Daniel. Não, exatamente isso. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal que está assistindo a live aqui, para quem comentou aqui, quem quiser comentar, fique à vontade aí, para o David, para a Andressa Sonzinski, e para o Maurício Spinder, para o Leonardo Pires da Silva e para o Sérgio Muscoff. E o Sérgio Muscoff, ele comentou um negócio bem legal que a gente pode comentar, que vale a pena, que é sobre a visão integral do ser humano, é corpo, alma e espírito. Então a gente precisa existem essas três áreas, né? Então, que nem tudo é só espiritual. O ser humano possui um corpo. Então, quando a gente se machuca, a gente precisa de um curativo, né? E então essa questão corpórea, então a gente
não pode descartar essa nossa, que tem afetos, e tem, que afeta o nosso corpo, na verdade, né? A gente vai ver exemplos bíblicos disso, né? A gente vai ver Timóteo, que tinha problema de depressão e causava dor de estômago nele, né? Que é muito comum para quem tem ansiedade, sabe disso, né? E Paulo diz para ele que ele deveria tomar um cálice de vinho para, né? No caso, ele deu um remédio para essa dor de estômago, no caso. Mas a gente percebe isso que existe na Bíblia, isso. A gente não vai comentar muitos, mas a gente tem muitos exemplos bíblicos de pessoas que passaram por uma certa depressão, podemos dizer assim, né? E como que eles trataram isso. A gente vai deixar isso para outro vídeo também. Isso é só uma introdução que a gente está falando. Mas essa ideia do corpo, alma e espírito, a gente tem que cuidar das três áreas do ser humano, não só do espiritual, não só do corpo também. Não podemos apenas cuidar só do corpo. Tem gente também que prefere usar apenas o remédio para resolver, mas não quer conversar sobre o assunto, não quer falar das suas angústias, não quer se abrir, não quer se sentir vulnerável, não quer falar dos seus erros, não quer assumir seus erros, né? Então, existem esses dois pontos, né? Esses dois extremos, né? O pessoal que apenas quer a medicina e o outro pessoal que apenas quer a parte espiritual, né? Sim. Então, isso é muito importante a gente conhecer isso. Eu e a Laura, a gente passou por uma situação de depressão e ansiedade, e eu posso falar por mim mesmo que eu tinha muito preconceito com psicologia e psiquiatria. Eu achava que psicologia era conversa fiada e psiquiatria era simplesmente eu tomar um remédio para fugir da realidade. Só que a gente, através de estudo, porque eu não conhecia, eu era realmente ignorante ao assunto, eu não conhecia o assunto. E através de, de trabalhos, que eu, que, pesquisas e conversar com profissionais a respeito disso, foi muito importante e eu consigo agora a entender que eu estava errado, a gente consegue aprender, né? Sim. O problema é quando a gente tira uma conclusão sem conhecer, né? Primeiro a gente precisa, claro que a gente deve duvidar de tudo e questionar, e ir atrás e pesquisar para ver se é verdade, se condiz, né? E a gente vai falar isso em outros vídeos também, que existe sim uma psicologia bíblica, né? A gente vê personagens que passaram por problemas psicológicos, né? E existe formas existem ensinamentos dos apóstolos de como a gente deve lidar com essas situações. A gente vai falar disso em outros vídeos. Então, se inscreve no canal aí, curte a página. Tem o canal no YouTube também. Se inscreve lá, a gente vai falar mais sobre isso. A própria live aqui vai ficar salva aqui no Face, vai lá pro canal também, você pode ver em outros momentos, pode compartilhar com as pessoas que você quer mostrar o assunto também. E assim como o Daniel falou, e a gente falou várias vezes aqui que vai ser tratado, sim, vai ser abordada a ideia com profissionais, mas vai ser interessante porque a gente vai poder ver, então, e até mesmo com essas pessoas nos explicando, a gente vai poder talvez mudar algumas concepções que a gente tem, por exemplo, da questão da psicologia, que existem mais que uma linha da psicologia, de tratamento e tal, e que às vezes a gente é contra a psicologia, né, no início, sem conhecer, porque a gente acha que é só uma linha que vai ser seguida. Na verdade, não é isso, né? Então, é claro que a gente vai encontrar problemas na psicologia, problemas na psiquiatria, como a gente vai encontrar problemas em igrejas que se dizem cristãs. Então, Sim. a gente não pode simplesmente excluir porque tem problemas, a gente tem que ver muitas coisas, né? E a gente pode, então, tentar conhecer o assunto, o material que está sendo feito aí é muito legal, então vale a pena você investir tempo olhando os vídeos aí, se inscrevendo no canal para acompanhar, botando o sininho lá, tu vai receber os vídeos, as notificações dos vídeos novos que vão entrar e vai poder acompanhar isso lá com mais tempo, e também tem muitos outros vídeos de outros assuntos também, então vale a pena. Outra coisa que a gente pode comentar aí, que nós estamos chegando aí a meia hora de live, que era mais ou menos o que nós estava querendo, e ficar uma meia hora conversando com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar aí, a gente tenta responder. A gente
uma outra questão que eu gostaria de deixar, que a gente tem, às vezes, a gente, como cristão, a gente pensa o seguinte, que a psicologia ela é um pouco antropocêntrica, né? Que existe o perigo de a gente ficar egocêntrico, né? Ao falar assim, ao tratar da psicologia, porque é autoanálise, autoconhecimento, é tudo dentro, né? Parece, às vezes a gente tem essa a psicologia secular, ela tem esse risco, né, de a gente virar egocêntrico, né? Mas a gente, como cristão, a gente tem justamente esse antídoto, né? Porque a gente sabe que o centro da nossa vida é Deus, que tudo que a gente faz é para Deus. Então, a gente, melhor do que ninguém, a gente pode usar essa ferramenta sem o risco de a gente virar antropocêntrico, né? De a gente virar egocêntrico, né? Então, existe, como a Laura falou, existem linhas da psicologia que realmente negam a fé e acham que a fé ela não ajuda, só atrapalha. Porém, existem linhas da psicologia que dizem que a gente vai falar com profissionais a respeito disso, que dizem que a fé ajuda, que a fé melhora o resultado do tratamento, é mais eficaz com as pessoas que têm fé. Então, a gente, como cristão, a gente é melhor, a gente tem mais autoridade, não que a gente seja melhor, mas a gente tem uma graça de Deus, uma bênção, né? A gente é abençoado por Deus, a gente tem uma graça que a gente pode entender, usar essa ferramenta sem virar egocêntrico, sem colocar nós no centro do mundo, sem que tudo gire a nosso redor. A gente melhorar para se tornar mais parecido com Cristo, né? Não simplesmente melhorar para a gente se tornar pessoas melhores que os outros, né? E justamente como a gente falou, a gente com esses 3 mandatos que a Laura comentou aí, a gente entende melhor que a gente se amar, né? A gente ter uma autoestima, no caso, né? Para a gente poder amar o próximo como a nós mesmos, né? Isso, o objetivo final é sempre a gente amar o próximo e glorificar a Deus, né? Então, a psicologia, a psiquiatria é um meio para a gente fazer isso, é uma ferramenta e não um fim em si mesmo, né? Isso a gente tem que deixar muito claro e isso é muito bom a gente poder aprender isso, né? Não sei se tu quer colocar Isso. mais alguma coisa, Laura, ou podemos encerrar? Não, eu acho que é isso. Acho que a gente falou. Final aí. Então, eu acho que tá aí a oportunidade de a gente estar trabalhando no assunto. Eu e o Daniel, a gente pode dizer por nós mesmos que a ideia de estudar o assunto, né, ajudou muito no nosso próprio tratamento, nossa própria compreensão da doença, da situação, né, e uma coisa que a gente deveria falar, que eu acabei não citando aqui, é que quando a gente falou ali que pode e deve ser tratado de uma forma completa, e daí depois o Daniel pegou e falou ali que tem algumas coisas alguns casos que só acompanhamento espiritual funciona. A gente está falando isso por quê? Porque tem alguns casos que são ainda tratados como depressão e ansiedade, que são simplesmente um mal-estar que é gerado física, emocionalmente, numa pessoa por situações bem específicas, né? A questão de doença, a questão de Luto, algumas coisas assim, né? luta, alguma coisa. Em alguns casos desses, isso evolui para uma coisa muito séria que precisa de acompanhamento completo. Em alguns casos, a pessoa simplesmente precisa realmente estar triste, passar por aquele momento, sofrer aquilo. Aprender com aquele momento, né? Exatamente, porque isso faz parte, né? A gente gostaria de uma vida sem sofrimento? Gostaria, mas ela não é uma realidade. E a gente precisa disso para até mesmo nos desenvolver e até mesmo para fazer isso que o Daniel falou ali, de amar o próximo. Porque quando a gente passa por uma situação, a gente consegue entender Ajudar como pessoas as que estão pessoas. passando na mesma situação. Sim, Desculpa então te a gente não está interromper. dizendo aqui. Tudo bem, tá certo, complementou aí muito bem. Então, eu acho que é isso. A gente não está dizendo aqui que todo mundo precisa ir pro médico, todo mundo precisa tomar remédio, todo mundo. Não é isso. A gente acredita que há um potencial positivo nessa questão de acompanhar de uma forma completa essas pessoas e dar um suporte melhor para que elas passem por essa situação, até mesmo para poder ajudar outras pessoas depois, mas não é em todos os casos que a gente está tentando trabalhar aqui contra o oposto, né? De precisa sempre ir no médico tomar remédio, ou não precisa nunca ir no médico, isso é bobagem e tal. Então é Sim, isso, eu acho. exatamente. Tem alguns casos que é uma situação que tu está passando, uma situação específica que naquele momento, né, como tu falou,
e que às vezes tu precisa passar por aquilo, às vezes é só tu reorganizar tua rotina e tudo mais, e tu consegue superar isso através de um bom aconselhamento pastoral ou com o psicólogo, tu consegue organizar isso, né? Mas existem casos que realmente que a pessoa não consegue sair desse estado de depressão e ansiedade, né? Então, aí é necessário de um acompanhamento psiquiátrico para tomar algum remédio que consiga te ajudar a sair desse momento, para daí tu reorganizar a tua vida através do aconselhamento pastoral psicológico. Não existe, não tem como fazer só num, não adianta. A, só o remédio não é uma solução, como eu falei, é uma ferramenta para nós conseguirmos chegar na solução, mas ela não é a solução por completo. Quero mandar um abraço também pro Thales Stel, me mandou aí um abraço. Tamo junto. Muito obrigado aí. É isso. Vamos encerrando por aqui, então. Essa live vai ficar salva aí, como a Laura falou. Se inscreve no canal, curte a página aí para poder receber mais negócios. A gente vai falando aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui que a gente vai respondendo durante a semana aí, bem tranquilo, tá? Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado por acompanhar aí e Valeu, um vamos abraço. nos falando. Obrigado, Laura. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.